E aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a rodada 26 do Cartola. Fechei a última rodada com 59 pontos. Sim, uma pontuação bem abaixo do esperado. A expectativa estava alta em relação à rodada, por mais que fosse uma rodada difícil. Mas eu acho que o principal motivo foi eu ter feito uma troca ali no ataque. Eu estava bem confiante no Guilherme dos Santos, porém acabei trocando o Guilherme pelo Vitor Roque. E o Guilherme foi muito bem, teve muita média básica, já o Vitor Roque acabou decepcionando na rodada, então a pontuação poderia ter sido bem melhor. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas é o que eu sempre falo, quando tem rodada no meio da semana, nem dá tempo de lamentar a rodada anterior. Sendo assim, o foco é na rodada 26, o mercado fecha nesta quarta às 6h59 da tarde. E antes do fechamento, teremos acesso a 8 escalações. Palmeiras e Vasco às 7 horas da noite no Allianz Parque, no mesmo horário Mirassol e RB Bragantino, além de Sport e Fluminense. 7h30 da noite, Internacional e Corinthians. 9h30 da noite, Botafogo e Bahia, Santos e Grêmio. Já na quinta-feira, mais 3 partidas. Às 7 horas da noite, Vitória e Ceará. 7h30 da noite, Fortaleza e São Paulo. Por fim, o último jogo da rodada entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, 8h30 da noite. E sim, é mais uma rodada difícil, confrontos equilibrados. Eu destaco muito a opção do Mirassol, em casa diante do RB Bragantino. O Mirassol que vem muito bem na competição. Também gosto do jogo entre Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo venceu o Corinthians fora de casa, líder do campeonato. São os dois times que eu tenho maior confiança na rodada, mas é claro que em outros confrontos também tem algumas possibilidades. De olho nele na rodada 26 aqui do Cartola, e a regra, como sempre, é indicar o nome menos escalado na rodada. E o indicado da vez é o Cano, atacante do Fluminense, que enfrenta fora de casa o Sport, último colocado da competição. Bom, o Sport já sofreu 35 gols no campeonato, o Cano em 16 jogos já marcou 6 gols, além de várias finalizações, fez gol na última rodada diante do Botafogo, um clássico carioca. Ele custa um pouco mais de 10 cartoletas, é um atacante de muito potencial na rodada. E aí, vai escalar? E agora sim, a escalação prévia do Olé Feminino para a rodada 26. É o meu time final, eu sempre compartilho no meu Instagram, @CamilaCCampos. Bom, de goleiro, eu optei pelo Rossi do Flamengo. É bem verdade que eu sempre fico em dúvida entre ele ou Walter. São os dois goleiros que eu tenho mais confiança na competição. Fui com o Walter na última rodada e nesta optei pelo Rossi, que joga em casa. O Flamengo recebe o Cruzeiro, líder e vice-líder do campeonato, um jogaço. O Rossi tem média de 5,95, é um goleiro muito seguro, tem um gráfico bem verdinho também. 24 jogos, 52 defesas, 13 SGs, 3 pênaltis defendidos. Enfim, é um goleiro muito seguro, portanto, foi a minha escolha. E aqui na lateral, o primeiro nome é o do Reinaldo, do Mirassol, que recebe o RB Bragantino. Considero importante ter peças do Mirassol, muito pela campanha do time, é um time extremamente coletivo, muito bem encaixado na competição. E o diferencial do Reinaldo é a questão do pênalti, né? A gente nunca sabe quando pode ter, e ele é o cara que bate pênalti pelo lado do Mirassol. Média geral de 7,52. Foi bem na última rodada, fez 4,10 sem o SG. 22 jogos, 8 gols marcados, 3 assistências, um lateral extremamente participativo e o principal, muito ofensivo. Na outra lateral, eu considero talvez a minha peça diferente aqui na defesa. Optei pelo Samuel Xavier, do Fluminense, que enfrenta fora de casa o Sport. O Samuel Xavier é um lateral que tem média básica, é participativo também. Média geral de 4,53, fez 7,50 na última, 2 gols marcados, uma assistência. É um nome para diferenciar. Também gosto da opção do René do Fluminense. Os dois laterais do Fluminense com possibilidade alta na rodada de pontuação, enfim, laterais participativos. Mas no momento estou com o Samuel Xavier. Por fim, os meus 2 zagueiros escolhidos para a rodada. O primeiro é o Ávila do Fortaleza. Escalei na última rodada, estou mantendo aqui na minha escalação. Foi muito bem, fez mais de 9 pontos, tem uma média geral de 4,59. O Fortaleza joga em casa e recebe o São Paulo. E o São Paulo tá com uma dificuldade tão grande
de fazer gols, que eu pensei, por que não apostar nessa fase complicada do São Paulo e quem sabe sonhar com um eventual SG do Fortaleza. Mas é claro, muito pelo que o Ávila entrega. É um zagueiro que tem uma média básica, então eu vou com ele aqui no meu time. E eu fecho a minha zaga com o James do Mirassol, zagueiro com mais desarmes no Cartola, no campeonato. 23 jogos, 47 desarmes, já marcou um gol também e tem um gráfico muito impressionante. Nos últimos 6 jogos, 4 pontos, 9.50, 4.50, 10.70, 9.20 e 8 pontos. Ou seja, mesmo sem SG, é um cara que entrega pontuação, portanto, fecho com o James a minha zaga. Meio de campo escalado e o primeiro nome, é claro, é do Arrascaeta, do Flamengo. Na última rodada eu fui criticada, porque eu escolhi ele como capitão. E ainda bem que eu deixei a faixa com a Arrascaeta, é o cara que eu tenho muita confiança. E eu sempre comento que em rodadas que eu considero difíceis, eu sempre prefiro optar que a faixa de capitão seja dele. A última rodada era uma rodada difícil, essa também é uma rodada complicada. Ou seja, mais uma vez, o Arrasca será o meu capitão. Ele tem uma média geral de 9.90, fez mais de 13 pontos na última rodada, é o vice-artilheiro com 14 gols marcados e tá numa fase espetacular. Que ano do Arrascaeta! Na segunda vaga aqui do meio campo, o Alan Patrick do Inter, que enfrenta o Corinthians. O Alan Patrick também fazendo um grande campeonato, tem uma média geral de mais de 7 pontos, no Cartola fez mais de 11 pontos na última rodada, tem as bolas paradas, o pênalti também. Eu entendo que a fase do Inter não seja tão boa na competição, porém os números do Alan Patrick são números muito positivos e o Corinthians também está oscilando bastante, portanto optei pela fase do Alampa e ele estará aqui na minha escalação. Por fim, o meu último meia é uma rodada que eu não... Tem opções sim, mas eu não vejo tantos nomes unânimes assim. Pensando muito também na questão da boa campanha do Mirassol, eu fiz uma aposta no Shailon. Ele é dúvida, porém saberemos a escalação do Mirassol antes do fechamento do mercado. Recebe o RB Bragantino, que é um time que tem volume de jogo, um time que leva gols. Então, por que não uma apostinha ofensiva do Mirassol? No momento, o Shailon é essa opção. E agora, o ataque para a rodada 26, e é uma rodada com boas opções. Tá bem aberto o setor, é verdade, tem bons nomes. Eu quero muito uma peça ofensiva no ataque do Flamengo. E no momento, a minha escolha foi o Samuel Lino, que é quem aparece como provável aqui. Custa um pouco mais de 15 cartoletas, média de 7.93. Porém, é bem verdade que ele não vem de boas atuações e pontuações. Mas o Flamengo é o líder do campeonato. Caso o Pedro apareça como provável, talvez eu faça essa troca entre Pedro e Samuel Lino aqui no meu time. Na segunda vaga do ataque, o Vitor Roque do Palmeiras, que joga em casa diante do Vasco. Confesso que eu fiquei bem em dúvida entre ele ou o Flaco. O Flaco foi melhor que ele na última rodada, porém até então o Vitor Roque vinha de boas atuações e de boas pontuações. Ele tem uma média geral de 6.85, 22 jogos, 8 gols marcados, além de 3 assistências. O Palmeiras é o vice-líder do campeonato. Porém, lembrando, o Vasco está em ótima fase na competição também. Por fim, o meu último atacante, que me criticaram um pouco na última rodada, mas mais uma vez eu estou com ele, que é o Guilherme do Santos. O Santos recebe o Grêmio e o grande diferencial em relação ao Guilherme é a média básica. Na última rodada ele fez quase 7 pontos de média básica, é um atacante super participativo. 18 jogos, 4 gols, 2 assistências, várias finalizações, sempre desarma, sofre faltas. Enfim, é um nome muito seguro. Então eu fecho meu ataque com ele. De técnico, Felipe Luiz, do Flamengo. No banco de reservas, o Fábio, do Fluminense. No gol, na zaga, o João Vitor, do Mirassol. Lateral com Lucas Ramon, do Mirassol. Meio de campo com Neto Moura, também do Mirassol. E no ataque, como meu atacante, meu reserva de luxo, o Cano, atacante do Fluminense. E assim ficou a escalação prévia do Olé Feminino para a rodada 26 do Cartola. No gol, Rossi, goleiro do Flamengo. Em uma lateral, Reinaldo, do Mirassol. E na outra, o Samuel Xavier, do Fluminense. Zaga escalada com o Ávila, do Fortaleza. E o James, zagueiro do Mirassol.
No meio de campo, a Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Internacional e o Shailon, meio-campista do Mirassol. No ataque, o Samulino do Flamengo, o Vitor Roque do Palmeiras e o Guilherme, atacante do Santos. De técnico, Felipe Luiz do Flamengo, faixa de capitão, mais uma vez, do Arrascaeta e reserva de luxo é o Cano, atacante do Fluminense. E aí, pessoal, o que acharam da minha escalação? Ficou muito diferente? Ficou muito igual a todo mundo? Enfim, deixa aqui nos comentários. Particularmente, eu acho que tem algumas peças diferentes, sim, como a minha defesa com Samuel Xavier, James, Ávila, o Shailon no meio de campo, Guilherme no ataque também é um nome diferente, até mesmo o Cano como reserva de luxo. E eu acho que é isso, é uma rodada que não tem tantas unanimidades assim, mas é uma rodada com muitas possibilidades. Então a minha escalação girou muito em torno disso, de times que estão em boa fase, jogadores que estejam pontuando muito bem, enfim. Me conta aqui nos comentários como ficou a escalação do time de vocês e o principal, quem vai ser o capitão. Obrigada pela companhia e mais um vídeo aqui no canal do Cartola. Eu desejo uma ótima rodada e, é claro, com uma super mitada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!